ouvintes da rede Habla de Comunicação, Habla FM, Nova FM, você que está nos ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify, um grande abraço para todo mundo. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje estamos com mais um episódio do Habla Empreendedora, mais de 80 episódios para você lá no YouTube do Habla Empreendedora. E hoje a gente vai falar sobre um tema de extrema importância quando a gente fala em empreendedorismo e para as empresas como um todo. O WhatsApp hoje tem sido uma ferramenta incrível, não só de comunicação, mas também para vendas e atendimento. E para a gente falar sobre esse tema hoje, eu trouxe aqui para o Habla uma convidada super especial, a Renata Guimarães. Ela já esteve no Habla há um tempinho atrás, falando sobre um projeto que ela tem, e hoje ela vem falar sobre um novo projeto, que é a Enco. Deixa eu falar um pouquinho da Renata para vocês. Ela é consultora empresarial com mais de 20 anos de experiência em planejamento comercial. Fundadora da Enco Soluções, ela criou a Enconexão, uma solução personalizada que automatiza o relacionamento com o cliente. É uma ferramenta incrível que ela vai trazer todas as novidades aqui pra gente hoje de primeira mão. Renata, seja bem-vinda a esse episódio do Habla Empreendedora. Estava ansiosa pela sua vinda, porque eu quero saber tudo sobre essa ferramenta. E tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também vão se encantar com essa ferramenta. Você me explicou alguns passos, algumas coisas sobre ela, mas as pessoas querem saber como vender mais e melhor através do WhatsApp, né? Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, Rô. Obrigada pela oportunidade. E sim, a Enconexão ela vem para facilitar esse processo que vai facilitar, vai favorecer o aumento do faturamento. Uhum. A Enconexão ela vem para fortalecer o relacionamento do cliente com a empresa. E o principal objetivo é, de fato, manter a marca viva no cliente. Então, para que gere essa recorrência e gere essa continuidade. Eu percebo o seguinte, né? Muitas empresas e pessoas também têm usado o WhatsApp, só que não estão usando muitas vezes corretamente, né, Renata? Você percebe isso também? Deixam passar oportunidades de vendas ou de relacionamento no WhatsApp, às vezes divulgando coisas que não são, de uma forma que não é estratégica. Você fala muito sobre estratégia. Verdade. Você tem percebido isso também? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu atuo como consultora empresarial, né? Então, focado muito no planejamento estratégico. E uma das necessidades que eu percebo com o micro e pequeno empreendedor é porque, por vezes, a gente não tem uma equipe comercial, não tem uma pessoa dedicada para manter esse contato. E isso, nas empresas que eu venho atuando, eu percebi que é uma oportunidade. E, com base nisso, eu busquei algumas oportunidades, algumas parcerias, encontrei essa solução e customizei para o mercado micro e pequeno empreendedor. Porque nós temos N ferramentas, mas muito voltada a empresas de grande porte, que já têm pessoas dedicadas para esse atendimento. Normalmente nos programas a gente deixa o melhor para o final, mas o melhor para mim já é do começo ao fim. A pergunta é assim: como transformar o WhatsApp num canal de vendas? O WhatsApp ele precisa ser utilizado como um contato de relacionamento. Então, quando que não dá certo? Quando você foca exclusivamente na venda final. Porque vender, na verdade, é solucionar alguma situação. Então, quando você vai muito focada na venda, isso se torna inconveniente. É quando você começa a bloquear números. Quem nunca bloqueou número porque está recebendo uma enxurrada de WhatsApp? Exatamente. Então, para evitar isso, é necessário que o WhatsApp ele seja visto e seja utilizado como um canal de relacionamento. E como que isso gera mais vendas? Se você mantém o contato recorrente com base na necessidade do teu cliente, que já foi o principal objetivo pelo qual ele te procurou, então, por exemplo, você vende acessórios. E você sabe que no mês de setembro é o aniversário da minha mãe e eu comprei uma bolsa contigo.
Se você entende que aquilo foi uma solução para mim, naquele momento, use o WhatsApp para perguntar: a sua mãe gostou do presente? Em setembro do ano que vem, a minha mãe vai fazer aniversário de novo. Então, me manda uma mensagem antes de setembro e fala: se a tua mãe ainda utiliza, ou se você quiser buscar inovações ou novidades, eu estou aqui à sua disposição. Você não está oferecendo, você está colocando a sua marca à disposição para entrar como uma solução para mim. Eu acho que isso que você está trazendo é muito importante. Eu tenho percebido o seguinte, né? Antes a gente estava na questão das ligações que a gente chama de ligações frias. E aí ligo para as pessoas e beleza, bloqueou o telefone, não quer receber contato. Hoje, o mesmo fenômeno está acontecendo com o WhatsApp, por falta de estratégia. Dentro das suas consultorias e dentro das soluções que você oferece, Renata, você tem percebido a perda, muitas vezes, de clientes ou... eu não digo nem perda, mas às vezes é um detalhe que falta para você conquistar um cliente, né? Para fidelizar. Eu estava falando com a minha irmã esses dias e ela tem uma pizzaria que ela pede, sempre tem aquela pizza ali. E ela já pede há muito tempo. E aí eu fiquei falando com ela, falei assim, você já pensou que legal seria se em alguma data especial, sei lá, um ano que você pede aqui conosco, eles mandassem uma pizza brotinho. Seu 10º pedido, seu 20º pedido, sei lá. Alguma coisa, né? Ou mandasse uma mensagenzinha com voucher, alguma coisa assim, né? Hoje, que dica que você dá para essas pessoas que querem começar a fazer esse planejamento, mas ainda não sabem como, Rê? O principal, Rô, é entender assim, em algum momento a tua empresa foi uma solução para o teu cliente, né? Então, para você ser uma empresa, você tem que ter cliente. Então, entender o que fez o diferencial naquele momento, né? Às vezes é a praticidade, às vezes é preço, sim. Às vezes é o atendimento. Então, usa aquilo como teu principal diferencial, usa a tua vivência, já a tua história. Ah, mas a minha empresa tem 3 meses. Ok, se você tem clientes há 3 meses, começa com eles. Porque todo mundo quer atenção. Então, assim, me manda uma mensagem, mas me manda uma mensagem sabendo o que eu já te solicitei. Minimamente usa o meu nome na mensagem. Então, a Enconexão, ela traz isso, né? Conforme você me traz o histórico da tua base de clientes, a ferramenta ela vai nomear essa mensagem. Conseguimos fazer clusterizar a base, né? Então, quem são os clientes que compram tal determinado produto, ou qual a recorrência de compra, e a gente começa, vou pegar outro exemplo, quem vende produto de uso contínuo, maquiagem, vitamina. Roberta, vai completar salão de beleza, vai completar 3 meses que você cortou teu cabelo, vai completar 3 meses que você fez a sua última compra, deve estar acabando. Posso te incluir no próximo pedido? Sabe, alguma coisa assim que esteja relacionado com uma solução e não necessariamente com mandar o PDF com olha o meu portfólio. Sim. Sabe? Porque eu acho que as pessoas estão buscando mesmo esse relacionamento mais... Por que eu tenho percebido um fenômeno, Renata? As pessoas hoje, elas estão... indo menos em grandes supermercados e começando a ir nos mercadinhos de bairro. Por quê? Porque lá elas são conhecidas. Deixam de comprar, às vezes, em grandes lugares e vão na panificadora ali do bairro. Porque ali a pessoa já sabe qual é o produto que ela quer, qual é o pãozinho que ela consome. E, assim, está muito também relacionado a tempo, né? Então, o Em Conexão, eu também foquei... Porque todo empreendedor, independente de quem seja, do ramo que atua, sabe da importância de manter o contato com o cliente. Né? E isso evita também aquela sensação de frustração de começou o mês de novo, eu tenho que buscar novos clientes. Por vezes, sim, você sempre tem que buscar novos clientes, mas você precisa dar atenção para os clientes que já conhecem, já confiam na tua marca, no teu serviço. Né? Mas e o tempo para fazer essa continuidade? Como que a gente faz isso? Então, o Em Conexão ele vem mesmo para suprir essa carga operacional e que você, como empreendedor, você atue no retorno. É trabalhar de forma inteligente a sua base de contatos. Porque, realmente, às vezes as empresas, elas levam tempo
recurso financeiro para conquistar novos clientes e os clientes que já estão lá acabam sendo esquecidos ou, sabe, vão sendo deixados de lado. Exatamente. Então, eu tô achando incrível esse teu insight. Eu imagino que possa ter surgido até de uma dor, né? Não, certamente foi, né? Foram praticamente 2 anos eu atuando com micro e pequeno empreendedor, entendendo quais são as ações comerciais que mais trazem retorno e que gera valor para o empreendedor. Só que uma situação que dificultava a continuidade era justamente o tempo para você analisar a sua base de clientes, quem comprou, quem não comprou. Então, conforme você investe um tempo inicial para ter catalogar mesmo, né, essa lista, depois da manutenção, ela é muito mais rápido. E conforme você já tem essa base e eu consigo analisá-la, eu consigo trazer para ti possíveis alternativas. Então, por exemplo, dependendo do teu nicho, você trabalha com festas infantis, né? Você trabalha... Então, assim, então você já sabe que a Renata tem 2 filhos, um faz aniversário em março, outro faz aniversário em junho. Então, ano que vem, adivinha o que eu vou fazer? Em fevereiro, Renata já marcou o aniversário? Precisa da minha ajuda? Eu estou aqui à tua disposição. Se você precisar, eu repito o teu pedido. Por quê? Porque eu já arquivei aquela informação. E aí, aquela pessoa vai se sentir super importante. Nossa, ela lembra... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te recomendar, sabe? Então, assim, e assim que a base de clientes, ela cresce de forma sustentável. O que as pessoas precisam mandar, então? É o nome do cliente? Nome e telefone. Nome e telefone. Nome e telefone é o que eu preciso. E mês a mês, nós conseguimos em conjunto, então, basicamente... uma reunião mensal, onde a gente vai definir as datas, os eventos e qual é a tua proposta, né? Então, muitas vezes, eu vou te perguntar, qual é o objetivo final dessa tua mensagem? O que você quer que... Se você tivesse com todos os teus clientes na sua frente, o que você gostaria de falar? Então, com base naquilo, eu promovo, eu uso o IA, né? Para trazer mais o tom da tom tua de comunicação voz, mesmo. E eu pego alguns termos que você costuma usar na tua fala, que cada um de nós tem algum jeitinho, né? Então, eu pego isso na nossa reunião e eu uso isso nas opções. Eu te dou algumas opções, você escolhe, eu quero, para essa ação, eu quero essa mensagem. Normalmente, eu uso uma imagem também, porque favorece ali na atratividade da mensagem, e eu deixo isso programado. Aí, no dia... ou no horário que dependendo da ação, eu já fiz alguns testes, sábado pela manhã é melhor, as pessoas estão mais disponíveis, às vezes final de dia, às vezes horário de almoço, então depende do nicho, depende da situação. Aí eu disparo, né, por meio da ferramenta e no seu celular você vai receber o retorno. Eu acho que um dos grandes medos que as pessoas têm é de perder o seu número de WhatsApp. Como que se contorna essa situação? Primeiro, né? Qual é o risco de perder? É quando você é inconveniente, né? Então, por isso que eu faço a curadoria da mensagem, né? Por exemplo, dá para eu mandar o meu catálogo? Não é esse o objetivo da ferramenta, né? Daria, sistemicamente? Daria, mas não é o objetivo. O objetivo é que, de fato, você entre como uma solução e seja reconhecido por isso. Segundo, você ser insistente. Então, todos os dias ou toda semana não é o caso. O planejamento comercial, quando ele é feito com estratégia, você não vai mandar mensagem toda semana para a tua base de clientes. Então, e aí, a ferramenta mesmo, né? O sistema de tecnologia que eu uso, que é a empresa que customizou o aplicativo, o sistema para eu usar, ele tem toda a regra de LGPD para garantir a segurança dos dados. Então, existe todo um processo de segurança, por isso que eu tenho essa empresa para me fornecer, porque eu sou consultora, né? Então, não é a minha linha de atuação. Então, tem uma empresa de tecnologia que me forneceu, nós customizamos, foram meses de desenvolvimento, para que eu tenha a certeza e a confiança de entregar um serviço de qualidade. É a questão da customização dessa mensagem, né, Renato? O quanto ela vai ser relevante para aquela pessoa e não um spam. Exatamente. Eu costumo falar assim, né? Que eu não chego já abrindo a porta da geladeira da casa de uma pessoa que eu mal conheço, né? Então, eu acho que a questão do estreitar esse relacionamento faz toda a diferença. E o principal é assim, por isso que eu pergunto, qual que é o objetivo desse contato? Se não tem, não manda.
Uhum. Tem que ser um cunho que gere valor para você, meu cliente, e não exclusivamente para minha empresa. Então, vou pegar um exemplo. Eu estarei no Habla com a Roberta. É um tipo de mensagem. Agora, se eu falar, eu vou lá, eu vou explicar como funciona uma ferramenta que gera recorrência no relacionamento com o seu cliente, e eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões de oportunidade que você pode implementar na sua empresa. É para você, Exato. não é para mim. Sim. Então, é isso que precisa ficar claro. A diferença, gente, de ter uma consultoria no uso das ferramentas e simplesmente fazer. Porque ferramentas, às vezes, até tem algumas de IA, algumas coisas. Mas aí você perde número, aí você corre o risco de ser inconveniente com o seu cliente, enfim. Qual é o que você percebe, Renata, assim, quais os sinais de que uma empresa, nas suas consultorias, né, de que uma empresa está usando mal as ferramentas? Quando ela olha para mim e fala, Renata, sabe o que é? O WhatsApp para mim não dá retorno. Aí eu já falo, tá usando errado. Porque é impossível. Hoje, na necessidade que a gente tem de economizar tempo para todos, né? O WhatsApp, ele resolve. Ele resolve, às vezes você marca uma consulta, vou pegar outro exemplo que foi para mim, eu olhei e ainda falei, nossa, eu não acredito. Eu fui numa farmácia, precisei comprar um remédio para um dos meus filhos, né, virada de tempo, enfim. 7 dias depois, a farmácia mandou uma mensagem. Está tudo bem com o tratamento? Uau! Gente, ela não quis me vender nada, mas ela se fez presente. Então, assim, funciona o WhatsApp, só que ela não queria me vender, ela queria estreitar relacionamento. E aí, quando eu precisar, quem que eu vou lembrar? Qual que é o WhatsApp que eu vou procurar? Obviamente, é aquele que se preocupou em saber como é que estão as coisas, como é que está o andamento. Sabe que, eu não lembro com quem eu estava falando, mas teve, acho que, essa mesma experiência, assim, acho que de uma consulta, Legal. Foi. Aí também teve essa experiência. A área médica, ela funciona muito com e-conexão, muito, porque seja para fazer um pós, né, um pós-consulta, um pós-atendimento, seja por uma recorrência, um dentista, por exemplo. Quantas vezes você esquece de ir no dentista? Né? Só lembra quando realmente você precisa. Sim. Né? Então, de forma preventiva. Por quê? Porque a gente não tem tempo. E os profissionais, os especialistas, também não têm tempo de ficar fazendo toda essa manutenção. E muitos consultórios hoje já não tem mais uma secretária dedicada para operacionalizar esse tipo de atuação. Exatamente. Então, o Em Conexão, ele vem mesmo para suprir alguns gaps que hoje a gente perde a continuidade porque a gente não teve tempo. A gente sabe da importância, entende a relevância, vê o valor, mas não tem tempo. Eu imagino, Renata, que você trabalhe lá com um funil de vendas. Sim. Se explica para a nossa audiência o que é o funil de vendas e como ele funciona na prática dentro da Enco. Legal. Então, assim, agora um pouquinho da consultoria, né? Quando eu falo do processo comercial, né? Então, vou pegar o exemplo nosso aqui. A Roberta tem um network vasto, mas quais são as atuações que ela faz para promover o Habla? Então, por exemplo, você faz o contato, lá esteve num ambiente onde tinham 50 pessoas, né? 50 empreendedoras. E você vai lá e explica o que é o Habla. Então, a primeira barra do seu funil, e vamos pensar num funil mesmo. A primeira barra são 50. Quantas te retornaram para buscar mais informações? 30. Então, tua segunda barrinha, a gente tem 30. Então, a gente já faz a conta de qual foi a conversão daquele teu pitch. Dessas que tiraram mais informações, buscaram mais informações, quantas quiseram entrar nos detalhes, no pormenor? Aí você já vê a eficiência do teu primeiro argumento. E quantas estão aqui contigo? Esse é o teu sucesso. Então, você consegue gradativamente olhar onde que você precisa melhorar o teu funil. É no pitch inicial? É na tua proposta final? O que está faltando? E quando você monitora isso mês a mês, você vê em cada nível onde que você está melhorando. E a Enco traz alguma solução desse tipo de relatório? Todas as ações comerciais que eu faço por meio da consultoria, nós monitoramos. Eu acho fantástico, assim, porque aquela coisa... quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí acontece muitas vezes assim, Renata, eu faço, mas não estou vendo retorno. Então, calma. Então, vamos começar a entender quais são as ações que você tem maior retorno
e focar ali. E o que não está te trazendo tanto retorno assim, descontinua, porque senão gera essa sensação de exaustão mesmo. E quando você não tem a visão de resultado monitorado, realmente você vai lotar a tua agenda de compromissos, mas não necessariamente você vai ter o resultado esperado. Vendas é estratégia. Exatamente. Vendas é estratégia. Venda é solucionar. É isso que precisa ficar claro. É solução, né? Quem vê a tua solução, a tua entrega, ela precisa começar em você e não terminar em você. Então, o que isso quer dizer? Se eu estou te vendendo uma caneca com água, é para matar a sua sede, e não para vender a minha caneca. Então, a partir do momento que eu coloco o meu produto ou o meu serviço como uma solução, então, a partir do momento que você se hidrata, você está melhor e tudo mais, a solução que eu entrego começa em mim, não termina em mim. Anotaram isso, gente? Porque isso é ouro em pó. É ouro em pó. É você olhar para o cliente, né? É entregar uma solução para o cliente. O teu produto, o teu serviço, ele tem que trazer essa solução para o cliente. Porque às vezes você acha, nossa, que a caneca é linda. Amei a caneca. Amei essa caneca. Só eu amei. Exato. Serve para o meu cliente? Se não serve para o seu cliente, a caneca bonita não vale nada. É isso aí. Né, Renata? Você trabalha com pequenas, com médias empresas, com profissionais autônomos, qualquer porte, né, Sim, Renata? eu atuo... A Enco Soluções, ela tem esse cunho mais planejamento estratégico, né? No portfólio, eu tenho algumas atuações que cabem independente do porte da empresa, mas tem algumas que já são para empresas de maior porte. Então, por exemplo, treinamento de equipe comercial. Então, você tem que ter uma equipe comercial. Então, você já não é um pequeno. Mas, do mesmo jeito que eu tenho, muitas vezes, e acontece com muita frequência, validação de plano de negócios. Então, a pessoa está no CLT e quer validar quais são as ideias, né? Então, se alguém tem essa ambição, basicamente teu produto, foi o que eu acabei de falar, é uma solução? Né? Então, essa é a primeira resposta que você tem que ter para entender se aquilo é viável para o mercado ou não. É uma solução que hoje é procurada no mercado, então, ou seja, tem demanda? Né? Se não tem demanda, não adianta você colocar um produto lindo, maravilhoso no mercado que ninguém precisa naquele momento. Exatamente. Não adianta. Terceira resposta, que é um funil, na verdade, isso. Né? Então, para que a gente consiga entender se aquilo é viável ou não. E a terceira é uma solução, as pessoas precisam, mas elas precisam agora. Porque tem coisa, concorda, que a gente quer, mas não é a minha prioridade nesse momento. Exato. E aí você tem que nutrir, né, esse relacionamento com esse cliente. Exatamente. Porque eu costumo falar que todo cliente pode ser um cliente em potencial em algum momento. Exatamente. Quando a gente está, com certeza, sendo ouvida e vista por muitas empreendedoras, pessoas, às vezes, que trabalham de forma autônoma, empreendedoras e empreendedores também, minimamente, tá? O que esse empreendedor, essa empreendedora precisa ter para começar uma conversa com a Enco? Existe uma base mínima de clientes? O que precisa minimamente ter? Não, a resposta é não precisa ter uma base mínima de clientes. Precisa entender que nada será para amanhã, nada será para a semana que vem. Então, precisa ter tolerância ao processo. Então, mas Renata, sabe o que está acontecendo? Eu acabei de perder o meu trabalho e eu preciso ter uma revenda. É isso. Então, pega um produto pronto, que já tem no mercado, que já está validado, que já tem base de cliente, que já tem demanda e vai revender. Isso vai te dar um retorno financeiro, porque você vai ser comissionado por aquilo. Ponto. Não, eu tenho uma ideia de negócio, eu quero fazer alguma coisa mais estruturada, tem que ter tolerância. Porque plano, você empreender de fato, né? Você ter o objetivo de crescer, o que hoje você já implementou, é uma questão de tempo. É possível. A gente só precisa fazer algumas validações ali, onde você está hoje, onde você quer chegar, enfim. E com o planejamento estratégico, eu consigo, sim, apoiar para traçar uma rota mais estratégica para que você consiga chegar no objetivo. A Enco, ela trabalha com a parte da prospecção ou mais no meio ali do funil? Como que você vê a eficiência da Enco hoje? A Enco Soluções, ela traz muito a questão de
planejamento. Então, o planejamento ele pode sim ser usado para aumentar a base de clientes, que foi o que você falou, né? Então, qual que é como que eu trabalho a prospecção? Primeira coisa, é como dirigir um carro, né? Você dirige o carro olhando para frente, mas vira e mexe, você dá uma olhada no retrovisor, não olha? Tem que olhar, por favor. Tem que olhar. Se não olha, você está fazendo isso errado. Enfim, então, como que a gente prospecta mais clientes? A gente olha o que já deu certo, replica aquilo e começa a aumentar gradativamente a sua base, potencializando o que você faz com excelência. Então, muitas vezes a gente busca, quem que o fulano está fazendo, o que a concorrência está fazendo, tem que olhar, é óbvio que tem que olhar. Mas tem coisas que são só nossas. E é onde a gente normalmente se diferencia, né? A história da Enco Soluções, ela é minha, porque fui eu que vivenciei. Então, o que você vivenciou que hoje é favorável para o teu cliente e que você pode usar como seu diferencial? E hoje, que resultados você tem visto, Renata, trabalhando, né, com essas estratégias de vendas? O que você tem visto assim, de resultado palpável? Você pode dar exemplo para a gente? Posso sim. Vou falar bem específico do Em Conexão. A ferramenta, eu tenho alguns meses que eu tenho testado em alguns nichos. E o que eu tenho hoje para compartilhar? Por exemplo, loja que vende moda feminina. Né? Então, a primeira mensagem que a gente mandou para toda a base de clientes foi: qual que é o seu... A gente catalogou mesmo. Manequim e tamanho de calçado. Isso fez com que a compra da próxima estação ela fosse mais assertiva. Porque vender bem é comprar bem. Então, com essas informações, a lojista ela já direcionou as suas compras. O que favoreceu a aceitação. Outro ponto, a respeito de uma consultora que vende produtos alimentícios, suplementos, perdão. A gente catalogou e a gente foi ver qual é a régua de recorrência de compra. A cada 3 meses, quem é o público fiel, por isso que eu até comentei, quem é o público fiel, recompra. Então, o que a gente começou a fazer? Antecipamos a conversa para aquele nicho e começamos a perguntar, já está acabando? Porque eu não quero que falte. Gente, é genial isso. É incrível, porque assim... Você antecipa uma necessidade daquele cliente. É surpreender, exatamente. E ele já... Surpreender com cuidado. Com cuidado, não é uma coisa invasiva, Exatamente. é um cuidado que você tem com o seu cliente. Rê, o que você tem percebido aí de erros mais comuns que as empresas cometem no atendimento via WhatsApp? A falta de cuidado, né? Então, vou pegar um exemplo. E aconteceu comigo recentemente. Eu estava testando, antes de escolher, inclusive, a ferramenta, né, a plataforma que eu ia usar. E aí, eu entrei no chat, porque veio uma fatura com um prazo que não estava combinado. E eu expliquei tudo que tinha acontecido. Coloquei o print. Já paguei a data. O atendimento mudou, porque muda o nome, né? Quando eu estou falando com um robô. Então, foi para o atendimento. E aí, eu perguntei, você consegue ler o histórico ou você quer que eu repita? Ele, não, eu consigo ler. Ótimo, obrigado. O que você precisa? Eu falei, então, peraí. Sim. Entende? Então, assim, por quê? Porque eu estou falando de tempo, né? Então, mas, a gente não tem mais tolerância. Não, a gente tem, mas tudo está relacionado a tempo. Ok, eu vou te repetir, eu vou copiar e colar, tudo bem. Mas, assim, já frustra. Sim. Eu acho que... É a questão mesmo, a gente está usando muita IA, mas assim, como ela está sendo educada Exatamente. Para falar com o seu cliente. Aproveitando isso que eu estou falando da IA, a gente está falando de tecnologia, que dica você daria, Renata, para as empresas no que diz respeito a essa base de contatos? Que ferramentas você indica para o cliente ter, para o empresário ou para o empreendedor ter essa base de uma forma mais organizada? Planilha funciona? Como é que é? O que você diz sobre isso? Assim, tem muitos nichos que ter um sistema vai favorecer muito o dia a dia dele, a parte operacional, que esse é o principal gargalo hoje do empreendedor, né? A parte administrativa. No entanto, quando você não tem, o Excel, ele funciona e ele vai funcionar durante muitos e muitos anos, independente das tecnologias que virão. Então, por exemplo, não adianta você buscar
ferramentas de ponta se hoje você não tem o básico já esgotado, né? Então, quando me perguntam, vale a pena eu contratar um sistema? A minha pergunta é, o que hoje o sistema vai resolver para você? Uhum. Porque se você não for dar manutenção, eu tenho vários exemplos de clientes que pagam o sistema e não usam. Quando eu chego, vamos tirar um relatório? Como é que tira o relatório? Eu nunca tirei. Uhum. Aí não adianta você ter no sistema. Que é o CRM, né? Que é uma ferramenta muito... Simples falada, comum, mas que depende. Como de todo manutenção. sistema depende de manutenção. Como toda IA, precisa de um humano para dar curadoria que, de fato, resolva aquela solução. Então, quando que a IA começa a ficar perigosa? Quando a empresa começa a dar Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Não ter um humano ali validando. Claro que, dependendo, né, da forma que essa implementação foi feita, já está funcionando. Mas, para nós, que somos micro e pequenos empreendedores, tem que tomar muito cuidado. Não dá para ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V em mensagem, porque fica muito nítido para o cliente. E aí, o que é para gerar uma conexão, um relacionamento, fica frio. Sabe uma coisa que eu percebo? Assim, algumas empresas, elas têm o seu público-alvo. Perfeito. Né? Mas nem todas têm o seu ICP, ou seja, o seu perfil de cliente ideal. E você falando, eu penso que essa ferramenta vai ajudar muito. O que é o perfil do cliente ideal? É aquele cliente chave para você, ou aquele perfil de cliente chave que é fácil de vender, né? Que compra sempre de você. Porque, assim, o público-alvo, ele é vasto, né? Eu tenho público, então, mulheres 35+. Perfeito, bem genérico. Bem genérico. Mas qual que é o perfil do meu cliente? Mulheres 35+, que são empreendedoras, que fazem negócio, que é isso, que é aquilo. Então, esse é o perfil de cliente ideal. E eu acho que essa ferramenta, a Enco, ela pode ajudar muito, porque aí ela percebe quem é o cliente que sempre está comprando comigo. E aí eu começo a pensar em prospecção baseado nesse perfil de cliente ideal. E sabe que... desculpa. Acontece muito quando eu estou fazendo a primeira análise da base junto com o empreendedor, ele já olha alguns nomes e fala, nossa, ela sempre comprou com recorrência, vamos dar uma mensagem para ela. Então, assim, conforme você vai olhando, na primeira análise já vem uma série de insights. Por quê? Porque você dedica aquele tempo de qualidade para olhar nome a nome e entender quem são o teu perfil ideal. E que, às vezes, descontinuou só porque você perdeu o contato. Na minha empresa, né, na eFoco, eu sempre acho que é cultural isso, assim, sempre falo com a Rose que a gente trabalha juntas, que às vezes a gente tem que demitir o cliente, né? A gente demite o cliente. Por quê? Porque ele faz parte do nosso público-alvo, mas nem todo cliente é para você. Né? Então, eu acho que dentro dessas as ferramentas, elas precisam realmente trabalhar para a gente de forma inteligente. Perfeito. E a gente vê o que faz sentido e o que não faz sentido. E essa que faz sentido é ali que a gente vai. Como você falou, novamente, a questão do tempo. Tempo é recurso precioso. A gente não tem que gastar tempo com clientes que não são para você, para sua empresa. Perfeito, é isso mesmo. E às vezes fica tão custoso, você investe tanto tempo. O teu caso, né, é prestação de serviço, assim como eu. Então, o sucesso do meu cliente, ele é necessário para a minha continuidade. Por quê? Porque ele vai me gerar case de sucesso e é assim que eu cresço. Agora, quando o cliente, ele entende a necessidade, ele vê o valor, por isso ele me contrata. No entanto, ele não aplica o que a gente combinou. Ele não será um case de sucesso. Então, isso é complicado. Por quê? Porque justamente é uma troca. Né? Então, é o caso que você falou. Então, adianta ele recontratar daqui a um ano? A primeira conversa que beleza, vamos junto, mas vamos junto mesmo? Porque senão, sim, é um investimento de tempo que não vai te dar o retorno que também você precisa, né? Eu até tenho aqui uma pergunta, né? Dá para vender todos os dias com uma base pequena de clientes? Com estratégia dá, né? Então, o que você não vai fazer push de vendas todos os dias. Mas a gente vai pensar em conjunto qual é uma régua de relacionamento razoável para que os teus 10 clientes, daqui a um determinado tempo, se tornem 12, depois 14,
cheguei a 20, cheguei a 50. É possível ser feito? Sem dúvida é, porque se você tem cliente hoje, a tua solução resolveu algum problema. E é impossível que aquele problema seja exclusivo. Tem mais gente precisando da tua solução. Como que a gente vai trabalhar isso? Então, sim, é possível vender todos os dias, mas é gradativo, né? E a venda diária, ela não necessariamente quer dizer o Pix diário. Quer dizer que, ponto a ponto, você está dando um passo a mais para converter aquele cliente em seu cliente. Eu vejo assim, né? A ferramenta, ela vai dar esse impulsionamento, mas também eu acho que eu posso pensar que é uma coisa híbrida, ou seja, eu tenho o trabalho do WhatsApp, mas eu tenho o meu humano Sem também, dúvida. que eu vou precisar, assim, a pessoa olhou, gostou, respondeu e em algum momento ali eu vou precisar... Entra o meu processo comercial, eu ou o meu vendedor, vamos ter que falar de uma forma mais humanizada com aquele cliente. Sem correta dúvida. Essa percepção, Renata? A Inconexão, fazendo a analogia do funil de novo, ela é a tua primeira barra. Eu absorvo com a Inconexão esse processo comercial que te exige muito tempo. Por quê? Porque dessa primeira barra, tem gente que não vai te retornar, tem gente que deixou de ser o seu público-alvo por algum motivo, enfim. Mas cadê o teu tempo para ativar, para manter esse contato? Hoje é finito, dificilmente a gente consegue. Mas uma vez que você deu esse primeiro passo, quem te dá o passo de volta, você consegue humanizar e aí sim tratar de forma personalizada. Você falando assim, eu fico imaginando vários segmentos que poderiam se beneficiar dessa ferramenta, inclusive academias, percebeu que o cara não vai... Porque tá acontecendo? O que está acontecendo? Fazer um contato ali, mandar, de repente, plano de aula, instituições de ensino, sabe? São tantos segmentos que eu percebo que precisam, porque hoje nunca se falou, eu acho que tanto, na importância do relacionamento, das vendas, do atendimento, mas, ao mesmo tempo, nunca a gente foi atendido tão mal. Exatamente. Né? A gente vai... Tá tudo tão massificado, né? É muito. Não tem personalização, sabe? É muita coisa inconveniente, é muito spam, é gente ligando o tempo todo para te vender sem saber exatamente quem é você ou o que você precisa, né? Eu sou procurada diversas vezes para coisas que não fazem sentido algum, acredito. né? E eu acho que, como todo mundo, né? Então, acho que, assim, de bate-pronto, já digo parabéns pela ideia dessa ferramenta que une a tecnologia com a customização e o humano ali, né? Perfeito. Então, acho super interessante. A gente tem aqui um quadro chamado Habla Empreendedora. Perguntinhas rápidas que exigem respostas rápidas. Podemos avançar para esse bloco? Bora. Ó, mulher decidida. Para quem está chegando agora, estou aqui com a Renata Guimarães. Ela que é consultora, ela faz um trabalho espetacular como estrategista comercial e agora ela está com a solução, com a Soluções, e dentro da Enco Soluções uma ferramenta chamada Inconexão, uma ferramenta que automatiza os seus processos de vendas e atendimento e relacionamento pelo WhatsApp. Olha que incrível, gente. Você sabe, né? Todos os programas do Habla Empreendedora ficam no YouTube do Habla Empreendedora. Então, você gostou, percebeu que tem gente que precisa dessa informação, divulga, curte, comente, compartilhe, faça essa mensagem circular e chegar a muito mais pessoas. E agora, é claro, você já sabe, todas as terças às 20h30 e aos domingos ao meio-dia, estamos também na Rede TV Paraná, levando o melhor do empreendedorismo feminino para você, para suas casas. E a Renata estará também comigo na TV. Spoiler aqui. Em julho, Renata Guimarães também na TV,
trazendo... Mande suas perguntas. Agora que você já sabe, mande suas perguntas para a Renata, que ela vai esclarecer tudo para a gente. Quadro Habla Empreendedora. Renata, qual o impacto de um relacionamento bem construído nas vendas? A sustentabilidade. Então, dê manutenção para esse teu público, que certamente você vai colher os frutos. Comunicação automatizada ou personalizada? Ambos. A automação, ela te traz tempo, que é o que a gente precisa e todos nós, mas a personalização vai te trazer esse retorno, né? Todo mundo quer atenção, todo mundo quer ser tratado com respeito, e isso vai frutificar para a tua empresa também. Se você tivesse que escolher... Olha essa pergunta, gente. Se você tivesse que escolher uma única ação para gerar mais vendas amanhã, qual seria? Pesca no teu aquário. Então, você já tem um pool de clientes que confiam em você. Dá um oi, conversa com eles, entende onde você pode entrar como solução, que eu tenho certeza que tem gente precisando de você. Gente, que dica, hein? Que dica! Ô, Renata, um mito sobre vendas que você quer desmistificar hoje. É só para vendedor, né? Eu não sou vendedora nata, não sei vender. Eu sei fazer a minha bolsa de crochê, eu sei fazer esta caneca, mas eu não sei vender. Você sabe, porque se você fez, você vê valor naquilo. Se você olha, você tem orgulho, você sabe fazer. Você só precisa de técnica e algum tipo de ajuda. Então, confia e vai. Perfeito. Renata, a gente está chegando ao final desse papo maravilhoso que passou voando. Mas antes, eu quero que você deixe a sua mensagem final. Aquela mensagem que vem do seu coração para o coração da nossa audiência. E também deixe os seus canais de contato, onde as pessoas podem saber mais sobre Renata Guimarães e sobre a Enco. A sua câmera é essa e a palavra é toda sua. Obrigada, Rô. Pois bem, bom, se você começou a empreender, você tem um sonho, você tem uma ambição e certamente você tem uma solução para um público que precisa de você. Se te falta, por vezes, estratégia, se te falta alguma solução, alguma ferramenta, busque as ferramentas, mas não negocie com o teu objetivo. Não deixe, não descontinue o teu sonho, porque somos e vivemos para serem vencedoras e nós vamos conseguir, a gente precisa de apoio e ninguém está sozinho. Então, busque ajuda, não negocie com a sua meta e vá em frente. Perfeito. Redes sociais, canais de contato. Perfeito. encosoluções.com.br e @enco_soluções. Enco com M. Enco com M. Por quê? Porque é consultoria empresarial. Olha aí. Enco. De novo. Enco_soluções e encosoluções.com.br. Encosoluções. Você vai saber tudo, como se comunicar com mais eficiência, usando essa ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, mas com estratégia, com intencionalidade, porque eu acho que é isso que importa nos dias de hoje, né? Otimizar o nosso tempo, não sermos invasivos com o nosso cliente e, ao mesmo tempo, demonstrar esse cuidado, que é o que a Renata comentou durante o programa todo. Por hoje encerramos, mas vem mais coisa muito boa por aí. E por aqui eu finalizo dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Com canequinha nova, gostaram? Até a próxima, tchau!